Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais uma sessão, mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Água. Cumprimentar a todos presentes. Hoje, 17 de outubro de 2024, vamos realizar a quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Água, com a presença da vereadora Vanessa Gonçalves, relatora da CPI, com a presença da vereadora Márcia Baranda, membro da CPI, e com a presença dos representantes da COSAMA, já que essa é a finalidade dessa reunião de hoje. Nesse momento, convido a vereadora Vanessa Gonçalves, relatora, para fazer a leitura da convocação desta reunião, o ofício-resposta da COSAMA e, em seguida, a ata da reunião anterior. Transmissão de áudio aqui está ok. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindas à nossa Casa Legislativa, cumprimentando também a vereadora Márcia Baranda, que se faz presente, e o vereador Matheus, que é o presidente da CPI. Quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Água, data 17 de outubro de 2024, horário às 9 horas, no local plenário Raimundo Almada. Presidente Matheus, hoje, dia 17, realizamos a quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Água. Também, neste momento, convido a relatora, no qual a relatora foi encaminhado 3 ofícios, o ofício 008/2024, o ofício número 354/2024 da COSAMA, ata eletrônica da terceira reunião da CPI da Água. Esses ofícios e também a ata eletrônica ela foi encaminhada, né, pelo nosso contato, né, o ofício número 008/2024, que foi ao senhor diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, o ofício número 354/2024, ao ilustríssimo senhor Matheus Ferreira Sayag, presidente da CPI da Água, né, resposta ao ofício número 008, o qual encaminha os nomes dos responsáveis que estão aqui com a gente hoje, que é Paula Medeiros Siqueira, Tatiana Taide Pérez e Iago Bruno Pacheco Ferreira. E também a ata eletrônica da terceira reunião da CPI da Água, da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, que também esteve presente a vereadora Márcia Baranda, vereador Matheus Assayag e vereadora Vanessa Gonçalves. Era o que nós tínhamos para o momento, senhor presidente da CPI. Obrigado, vereadora Vanessa. Coloco em votação a ata e os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Nesse momento... Questão de ordem, presidente. A ata da... Sessão anterior. Então, terceira só reunião. para dizer que sobre a reunião tem algumas coisas que estão faltando. Eu já falei aqui para o advogado, ele está pedindo para... Na ata. Sobre a ata. Então, eu ainda não vou assinar, porque após ele trazer já de lá de trás... Estão providenciando? A correção que precisa ser feita. Então, no decorrer da sessão, tá bom? dessa reunião, Tudo bem, a gente vai continuar. Ok. Tá? Obrigado. Obrigado, vereadora Márcia. Nesse momento, convoco as senhoras Paula Medeiros Siqueira, Tatiana Taide Pérez e o senhor Iago Bruno Pacheco Ferreira, servidores da COSAMA, para prestar os esclarecimentos necessários a esta CPI. E, da mesma forma como nós fizemos com o SAAI, gostaria de convidá-los aqui para a mesa, se sentirem à vontade, para fazer parte desse dispositivo e responder os questionamentos dos senhores vereadores. Quem vocês acharem necessário vir para a mesa, fica a critério. Aí fica a critério de vocês. Obrigado, senhores. E antes de a gente começar essa resposta dos questionamentos, eu gostaria de pedir para cada um dos servidores da COSAMA se apresentar, falando sua função, nome completo, função, formação, se for o caso, e cargo dentro da COSAMA, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Paula Medeiros Siqueira. Hoje eu sou advogada da Companhia de Saneamento do Amazonas.
Eu estou aqui acompanhando os dois técnicos da área de qualidade que vão se apresentar e eu vim mais como acompanhamento jurídico deles. Acho que aqui tem, se quiser. Só apertar. Isso. Bom dia, eu me chamo Tatiana, eu sou geóloga de formação e atualmente eu estou como gerente de produção e qualidade na companhia. Bom dia, me chamo Iago Bruno Pacheco Ferreira, sou formado em engenharia química e atualmente também tenho um cargo de engenheiro químico na Companhia de Saneamento do Amazonas. Obrigado, Paula, obrigado, Iago, obrigado, Tatiana, e coloco à disposição da vereadora Márcia e a vereadora Vanessa ao tempo para fazer perguntas, questionamentos para os representantes da COSAMA. Vereadora Márcia, vereadora Vanessa. A COSAMA ela possui laboratório de análise acreditado pelo IMET e possui ISO 17.025. A Companhia de Saneamento, o laboratório não possui ISO 17025. No relatório diagnóstico qualidade da água em Parintins, o COSAMA informa que a primeira coleta foi realizada na data do dia 30/8 e a segunda coleta na data do 5/10, ou seja, pouco mais de 30 dias de intervalo. Esse intervalo, tecnicamente, assegura uma assertividade dos resultados, uma vez que no espaço de tempo, no tão curto tempo, não poderia comprometer os resultados? Não. Na verdade, o que acontece? Quando nós viemos a pedido da FVS, né, nesse primeiro dia de visita técnica, nós nos deparamos com a situação da água, né, quando fomos consultivos, né, solicitado pela FVS, e aí, a partir daí, adveio a segunda visita, né, que foi em mês de outubro, né, para certificar se realmente era essa situação que a gente estava se deparando no momento. E então, esse foi o objetivo, né, para a gente realmente corroborar, para saber se realmente o que estava acontecendo, os resultados que a gente obteve na primeira visita era o cenário, né, que a gente tinha se deparado no momento. Então, esse foi o objetivo da gente ter vindo o mais rápido possível para a gente confirmar realmente se realmente o que estava acontecendo era essa a questão dos resultados que a gente encontrou nos parâmetros que a gente analisou aqui, né? O segundo relatório confirmou, divergiu do primeiro? Como é que Na foi? verdade, confirmou. E na época, a gente estava passando pela questão da estiagem também, né, no ano passado. E na segunda visita, a estiagem estava mais... A questão do período de seca, né, estava mais evidente. E aí acabou que a gente verificou que os resultados acabaram tendo uma certa piora, né? A questão do nitrato, do alumínio. Por conta do período, né, da sazonalidade da água, da estiagem. Na medida que o rio foi rebaixando, os níveis, né, de água foram rebaixando, e aí a gente verificou essa diferença, né? Então, por conta do período também. Quando vieram em outubro, confirmou e estava muito pior, os poços contaminados, a água contaminada, é isso, com metal, tudo aquilo que vocês alegaram, é isso? O cenário. Obrigado. Qual foi o laboratório que foram realizadas as análises? Onde? Desde o início, o laboratório... foram realizados... Pela COSAMA, foi realizado no laboratório da unidade de Inhamundá. Né? A gente mandou as amostras aqui, que é a unidade mais próxima, mas o restante dos diagnósticos, né, como o do CPRM, foi a questão do laboratório de água do Lamin, denominado Lamin. Né? Eles são creditados pela 17.025. E também teve a questão das análises da UEA, né, realizadas pela UEA também, que corroboraram aí com esse diagnóstico, né, do cenário da água.
Ainda no resultado das análises, existem a ocorrência de alumínio. Qual é a recomendação da COSAMA para o efetivo tratamento desse metal, assim como dos outros? Na questão de geologia. Alumínio, ele é presente praticamente em todas as rochas sedimentares, que é o embasamento daqui do município de Parintins. Não só Parintins, toda a parte do meados de Baixo Amazonas. Então, os poços que são contaminados por alumínio, eles não existem tratamento. Só complementando. Pode continuar, Tatiana. Desculpa, esqueci de falar. E outra coisa... Não? E outra coisa, o índice do alumínio, ele tem a variação de acordo com o pH. Quanto mais ácido o pH, maior o teor de alumínio se apresenta. Então, foi uma das coisas que nós identificamos desde os primeiros laudos que foram realizados, e nós identificamos aqui que realmente o pH é muito ácido aqui. Do ponto de vista técnico e após as análises da qualidade da água realizada pelo CPRM, Profágua, SAAI, COSAMA, qual é a recomendação da COSAMA em se tratando de captação de água para o sistema de abastecimento de água do município de Parintins? Desde o início, nós apontamos, não somente a COSAMA, não somente o corpo técnico COSAMA, mas desde o princípio a gente sempre apontou por uma estação de tratamento de águas, ou seja, uma ETA. Porém, não fomos nós que apontamos, mas foram por outros técnicos indicado a questão da captação subterrânea para cá. Mas nós sempre afirmamos que para cá tem que ser uma estação de tratamento superficial. Mais alguma pergunta, vereadora Vanessa? Posso? Deixa eu também. Tatiana, Igor, Iago, Tatiana, Paula. A gente já tem bastante tempo, né? Todo mundo fala que esse problema da água já vem se arrastando desde 2005. Enquanto 2005, quando foi detectado o problema pelo CPRM, novos poços foram lacrados, poços com problema foram lacrados e novos poços foram perfurados, 11 poços. Mas os comentários de que a COSAMA aponta, há comentários de que a COSAMA aponta que esses problemas eles vêm desde 2005. Vocês têm análise, exames laboratoriais, alguma coisa assim, para afirmar que esse problema está desde 2005 em Parintins? Vereador, na verdade, se você for buscar na literatura, desde 1998 eles começam a apontar os problemas em Parintins. Mas tem exames, laudos? Tem teses de mestrado, doutorado. Então, desde 98 que começa a apontar os problemas das águas aqui. Começam a citar os problemas da captação subterrânea, no caso dos poços. E o nosso embasamento foi a partir dos laudos da CPRM, que são laboratórios acreditados, tanto deles quanto da UEA. E nós, em loco, viemos verificar a questão desses poços. E, assim, falando da parte da geologia, a gente sabe que se você tem problema, principalmente da questão de saneamento, é muito mais fácil, ele está muito suscetível a esse tipo de contaminação. E aqui, vendo esses poços, eles são poços que a gente considera rasos, né? De acordo com o IPAAM, que é o órgão estadual, que é o fiscalizador, o regulamentador da nossa região. Então, esses poços com 50, 60, até 80, eles são considerados até vias de regra, quando você tem um aquífero que ele é contaminado, que ele vai ser vetor de contaminação para todo o aquífero. Ou seja, se você tem 3, 4 poços que ele pega dentro da mesma camada estrutural litológica, ele vai se contaminar, porque a água ela não fica parada, principalmente na questão aqui
Se você for buscar a geologia daqui, nós temos um terreno muito arenoso, então ele tem muita porosidade. É muito fácil ele conseguir, a água conseguir migrar de um canto para outro. Então, exatamente por esse motivo, através com embasamento da literatura, pela questão da geologia e pelo estudo in loco, que nós chegamos a esse ponto, que a captação tem que ser superficial. Existem laudos e estudos técnicos oficiais para apontar e afirmar que desde 2005 existe problema de água que não foi tratado em Parintins? Sim. Os laudos da CPRM e da UEA, eles apontam e são oficiais. Mas os laudos da UEA são agora do ano passado, ano retrasado, de 2005, não, tem? Não. Tem. 2017. Sim. Isso. 2005 o CPRM tem, a prefeitura perfurou novos poços lacrando aqueles. Os que foram problema, a prefeitura lacrou e perfurou novos poços. Então, aquele problema de 2005, ele foi sanado lacrando os poços que o CPRM apontou. Fora isso, vocês têm algumas outras análises para afirmar que continuaram os problemas, já que a prefeitura lacrou os poços que o CPRM apontou e perfurou novos poços? Em 2005 teve a visita da CPRM e aí a recomendação foi que fizesse o tamponamento desses poços, né? Sim. Eu não me lembro bem, mas eu acredito que não foram tamponados todos os poços que foram recomendados. E em 2019, na nova visita da CPRM, foi constatado que a contaminação continuou, né? Tá, foram os 11 poços que o CPRM apontou, eles foram lacrados e foram perfurados novos 11 poços naquela época. Isso eu posso afirmar para você, porque eu era secretário de obras na época. Depois disso, vocês então só vão ter laudo de novo em 2019, onde nós temos aí 14 anos depois. Depois de 2005, antes de 2019, vocês têm algum laudo para afirmar que o problema persistiu? Nesses poços que foram contaminados? Teve uma análise em 2008, se eu não me engano, da UEA, né? Com os alunos do Prof. Água, que eles fizeram um estudo, né? Mas, de qualquer forma, em 2019 foi só confirmado que, né, a situação não mudou, né? Persistiu, né? Continuou. Mesmo tamponando os poços, né, solicitados em 2005, a situação continuou. Vocês tiveram acesso a esse laudo de 2008? Esse de 2008, os resultados, né, eles são citados no relatório de 2019, que ele faz um comparativo dos resultados. E aí ele coloca na parte de resultados de discussão uma tabela, né? E aí ele faz o comparativo dos resultados que ele obtém em 2019, no momento da visita, comparando com o restante do histórico, né? De 2008, da UEA, 2005, da primeira visita da CPRM aqui na cidade. Bem, eu li o relatório da CPRM de 2019 e não vi essa menção. Então, eu vou só pedir de vocês que vocês me mandem esse relatório, tá? Anota, por favor, Wagner. Vocês me mandem esses relatórios que justificam o embasamento de vocês para afirmar que continuam os problemas durante esse período, mesmo com o tamponamento e os poços que foram lacrados, 10 poços que foram lacrados, e a prefeitura fez 11 poços naquele período. Então, só vou pedir, através da CPI, Wagner, por favor, que solicite, mas já fica aqui a minha solicitação dos documentos oficiais que comprovam tudo isso. Uma das coisas que, durante a nossa visita com o SAAI, andando com o pessoal do SAAI e questionando a respeito dos poços, os poços antigos, os poços novos, eu perguntei para eles: vocês têm os documentos desses poços? Vocês tiveram acesso, vocês têm guardado em pasta os perfis construtivos deles? Não, não temos. A empresa forneceu? Não. Sabem qual é a empresa? Não, não sabemos. Porque o que acontece, vereador? Os poços, quando eles são construídos, você tem que ter todo um cuidado. E a maioria dos poços, quando eles realizam, eles, na cabeça, no entendimento da construtora, né, o que eles acham? Que eles têm que pegar uma camada mais superficial, que é o que vai abastecer o poço, e embaixo eles vão colocar o restante dos filtros e selar o poço lá para baixo. O que não é a verdade, principalmente se tratando de uma zona
de contaminação, que é muito superficial, ou seja, se você joga um filtro para cima e você dá aporte para que aquela água entre, a partir dali ele já começa a contaminação. Eu tenho conhecimento disso, Tatiana. Eu sou engenheiro civil e também tenho conhecimento disso. A pergunta assim, é muito clara e muito objetiva. Se tem dados técnicos para embasar tudo isso. E se tiver, eu faço o pedido aqui através da CPI para vocês mandarem para a gente os dados, os laudos, os ensaios, os exames que embasaram essa afirmativa da COSAMA, dos técnicos da COSAMA, de que os problemas não foram sanados naquela época. Então, vocês afirmam que tem, então eu vou solicitar. Certo. E se vocês tinham conhecimento disso antes, por que não vieram antes? Porque a nossa entrada aqui em Parintins foi por meio consultivo. Nós viemos através da OGPE, que nos solicitou a vinda por causa do PROSAI. Então, foi a nossa primeira vinda. E a partir daí, a segunda vinda... Também os vereadores pediram aqui, né? Eu não lembro agora o nome do vereador que pediu aqui também. Só rapidinho, Paula, eu só queria algo que a Tatiana falou, a geóloga, sobre os poços que, se forem construídos com 80, novos poços forem construídos com 80 metros, é isso? Pelo que eu entendi, não adianta a perfuração de novos poços, uma vez que a contaminação está no aquífero, embaixo, no lençol. Então, ainda que se a prefeitura venha, trabalhe, tampone e abra novos, o lençol permanece contaminado ali. Não é isso, Tati? Eu vou já chegar lá também. Mas, porque, inclusive, essa visita que eu e o Matheus, eu pedi aqui com o presidente, que a gente fizesse nos novos poços. Eu queria, inclusive, como o avião só sai 13h, vocês vão viajar hoje, daria, então, para nós já fazermos a visita lá, presidente? Já matava tudo hoje, para a gente fazer a visita dos novos poços? Eu posso fazer contato com o SAI, quando eu ok. Até te liguei. E aí a gente já vai que está geólogo aqui, tá? Eu até liguei na segunda-feira para ver se a gente conseguia fazer hoje. Isso. Aí me disseste que estava riado e que não, era talvez fazer não ontem, eu estava ontem doente. E aí... eu vou ligar para o SAI. O SAI para a gente já vai hoje, que é até melhor. Da minha parte não tem problema nenhum. Agora, só uma outra pergunta, Tatiana. Você disse que o laboratório que foi feito, as análises da COSAMA, foram em Inhamundá. Há indícios de que a água de Inhamundá, em alguns pontos, também não correspondem com os parâmetros adequados. Como é que vocês colocam para analisar num local que há indícios de que a própria água de lá, que é administrada pela COSAMA também, não atende aos parâmetros? Sobre essa questão de Inhamundá, nós mandamos as amostras para lá pelo fato de ser o laboratório mais próximo aqui da unidade de Parintins, né? Uma vez que a gente deve prezar pela conservação das amostras, né? Então aí a gente também tem um prazo para fazer as análises, né? Então a gente encaminhou todas as amostras para lá, né? E nós temos lá os equipamentos, tudo, o laboratório capacitado, né, para fazer esse tipo de monitoramento. Agora, quanto aos resultados da água lá de Inhamundá, nós estamos cuidando daqui de Parintins, então a gente deve focar. Nós estamos cuidando de Parintins, mas os exames da água de Parintins foram feitos num laboratório de uma cidade que não atende os requisitos pelas informações e indícios que se tem. Então, a gente está tratando da água de Parintins, mas a água de Parintins foi examinada num laboratório que não está cuidando da própria cidade. É isso que eu queria entender. Como é que vocês colocam um laboratório para fazer análise da água de Parintins que não está conseguindo atender as demandas da própria cidade que ele está? O laboratório tem todos os equipamentos lá, o laboratório da COSAMA tem todos os equipamentos lá para ser feito os exames? Todos os equipamentos. Mas não é certificado todos como vocês colocaram. Mas tem a certificação o laboratório lá? Não, nosso laboratório não tem certificação. Tá? Então, a gente não tem ISO, a gente não então tem... o laboratório da COSAMA não está apto oficialmente para fazer... Não, o PLC não tem as certificações. Não, a questão da certificação da ISO 17025 é como se fosse um plus a mais na questão da credibilidade, da acreditação no laboratório.
Na verdade, esse tipo de certificação é para acreditar uma certa análise do parâmetro, uma metodologia, na verdade. Mas isso não desqualifica, né, a questão dos resultados das análises, até porque o próprio SAI também não tem certificação, né, mas inúmeros laboratórios também, porém, a partir da questão de segmento da metodologia dos equipamentos, tudo, toda a questão do procedimento, né, são seguidos à risca, então acredito que isso não desqualifica a questão da ISO, né, não desqualifica. Tu farias o teu exame de sangue num laboratório que tem todos os equipamentos, mas não é certificado? Aí, como eu falei, né, a ISO é só um a mais para a certificação da metodologia. Mas de uma tu faria os metodologia teus certa. exames laboratoriais do Sim, teu faria. sangue num laboratório que tem todos os equipamentos, mas que não é certificado? Faria, sim. Tu confiaria num laboratório Confiaria, desse? Até porque a gente faz análise de outras 15 cidades, né? A gente faz um monitoramento Eu vou te para cobrar isso obedecer. no teu próximo check-up. Tu Ah. fazer eles num laboratório que não tem o certificação. Para o senhor ter uma ideia, vereador, em Manaus, a gente só tem 2 laboratórios com certificação de acreditação da 17.025, para você saber. E, assim, os laboratórios... Existe uma gama de laboratórios, né, que fazem análise lá, e nem por isso as análises que são realizadas lá são desacreditadas, né? E como que vocês colocam um laboratório que não tem a certificação, mas que tem os equipamentos, mas que na própria cidade não atende os parâmetros da legislação? Porque há indícios e informações de que a água de Inhamundá também tem problema, e vocês colocam no laboratório justamente numa cidade que tem problema e que não consegue controlar a própria água. Eu acho, então, que a gente tem que abrir uma CPI para Inhamundá. A gente E está outra falando coisa, da CPI de Parintins. E outra coisa, assim, você já está colocando em xeque a questão do laboratório, da acreditação, das ISOs, então eu acho que seria mais viável, né, mais confiável para Parintins solicitar análise de outros laboratórios. Foi aí feito sim, já. aí a gente iria... Já- Exatamente. Já foi feito, CPRM, Tatiana. Essa é a segunda UEA. pergunta. Já foi feito. Essa é a minha próxima pergunta. A UEA e a CPRM fizeram laudos agora também com datas próximas. A UEA através do Profiágua e o CPRM fizeram laudos também com datas aproximadas e próximas da COSAMA. E a diferença, a disparidade dos números é absurda. A COSAMA, os índices da COSAMA são muito, mas muito mais altos do que o do CPRM e do que o do Profiágua. Inclusive, a COSAMA detectou e encontrou coliformes totais e fecais, coisa que nem o CPRM e nem o Profiágua e nem o SAAI não encontraram. Mas eu não vou nem me ater ao SAAI, eu vou me ater ao Profiágua da UEA e à CPRM. Como é que vocês explicam os índices da COSAMA muito acima, e não são pouco não, são muito acima do Profiágua e do CPRM, inclusive com a detecção de coliformes que os outros 2 institutos não detectaram? No caso, os laudos, né, as análises que eles realizaram recentemente, teria, no caso, que verificar a questão da metodologia, né, porque uma vez que cada laboratório aplica uma metodologia, e sobre a questão dos coliformes, foi realmente o que aconteceu. Não foram todos os poços que foram detectados coliformes, tá? Acredito que foram só 4, se eu não me engano, né? 4 poços. Mas a questão aqui, o problema mesmo que vem sendo verificado, né, é a questão do nitrato e alumínio, né? Até porque a questão dos coliformes, se a gente fizer uma questão da aplicação do cloro, né, hipoclorito de cálcio, ou desinfecção, a gente consegue sanar esse problema, né? É uma questão mais simples de resolver, limpando os poços e tudo mais. Mas quando a gente vê a questão do nitrato e alumínio, né, que são poluentes mais severos, assim dizendo, aí a questão já fica mais complicada, porque a recomendação da COSAMA é realmente fazer a estação de tratamento, né, mudar essa questão da captação subterrânea e utilizar uma estação de tratamento de água com captação superficial. Então quer dizer que os parâmetros do CPRM e do Profiágua estão errados?
Não falei isso. Até porque eu não cheguei a ver a metodologia, não cheguei a ver os resultados para fazer um comparativo, né? Aí teria que ser feita toda essa avaliação, né? É porque é não afirmar. Iago, é muito esquisito os parâmetros, os parâmetros os índices do CPRM e do Profiágua, eles também divergem, mas estão ali muito próximos um do outro em todos os parâmetros, em todas as análises que foram feitas. E nesses mesmos parâmetros, os índices da COSAMA disparam. Assim, um negócio absurdo. Eu tenho os 3 relatórios, os 4 relatórios, inclusive, de um quarto laboratório, que tem ISO 17025, e também diverge muito. Os índices dos 3 laboratórios ficam muito próximos, e apenas o da COSAMA, que é um negócio que dispara em todos. E repito para vocês, inclusive coliformes totais e fecais, que não foram detectados nem no CPRM, que é um órgão que tem uma credibilidade nacional, e a UEA, que tem uma credibilidade estadual, não foram detectados. Então, no mínimo, é muito esquisito essa questão, porque quando você faz lá exames, você pode pegar o Bioexames aqui de Parintins, você pode pegar o SEIBIN lá de Manaus, você pode pegar o CDL lá de Manaus, você pega qualquer laboratório de análise, e independente dos parâmetros, se tu fizeres um exame, vai dar próximo um do outro, porque os parâmetros eles não podem divergir. Mesmo que você tenha metodologias e parâmetros diferentes, mas os resultados eles são aproximados. E assusta realmente os índices altíssimos que a COSAMA apresentou divergindo. Então é isso que eu queria entender, queria que vocês me ajudassem a entender. Então, no caso, vereador, essas visitas recentes, né, da CPRM e da UEA, que o senhor falou, e aí eles obtiveram um resultado parecido. Então, isso acaba confirmando que a contaminação ainda persiste até esse ano? É isso que vocês têm que dizer, os técnicos são vocês. Mas foi o senhor que obteve os resultados da CPRM e da UEA? Sim, todos tiveram. Aí, no caso, eles tiveram os resultados próximos, né, que o senhor falou. Muitos deles dentro dos limites aceitáveis. Porque, assim, o resultado da CPRM de 2019, alguns postos, na verdade a maioria deles, não deram dentro dos limites. E aí, já que eles fizeram uma visita recente, né, como o senhor disse, e obtiveram os resultados parecidos, né, o da UEA e da CPRM, aí acabou corroborando que esse ano, então, ou recentemente, na última visita que eles fizeram, né, a contaminação persistindo. Como que explica o índice da COSAMA muito alto, muito diferente? Essa questão do índice, a gente verificou que vem passando por conta dessas questão da sazonalidade, né? Uma vez que a gente está enfrentando períodos de estiagem severos, né? E isso pode ter influenciado nos resultados, né? Principalmente porque ano passado foi um dos piores, né, anos de estiagem que a gente veio enfrentando, esse ano também. E aí a gente conseguiu verificar que isso pode ter influenciado diretamente no resultado que a gente obteve. Mas né? isso diverge tanto? E com licença, uma coisa, vereador, o senhor falou que a gente tem que responder, né? Porém, a gente pode até responder, mas para isso a gente tem que ser solicitado para vir aqui e fazer as nossas análises novamente, fazer um novo estudo. Aí sim, a gente poderia dar uma outra resposta. Não, mas a gente Ou está se confirmar. baseando, a gente está se Mas aí a gente não baseando pode no se relatório basear de também, vocês. pois é, em relação a isso. Então, já que foram feitas as análises antigas, foram feitas as análises atuais entre o EA e CPRM, então, para nós também darmos uma nova resposta... Não é atuais, é mais ou menos da mesma época. Sim. Para nós darmos uma resposta, como o senhor disse, não, quem tem que responder são vocês. Então, para nós darmos uma resposta, a gente tem que ser chamado para vir para cá. Ou seja, a prefeitura, a Câmara, novamente, solicita para a presidência, aí nós viremos. Não, mas a questão não é essa, Tatiana. A questão toda que eu estou querendo entender relatórios de 3 institutos diferentes, mais ou menos no mesmo período. E os outros, sim, próximos. São porque a gente sabe próximos, porque, Paula, a gente não é questão de 1, 2, 3, 4, 5 meses que faz diferença nos índices. Isso não muda tanto. Faz. Eu não sou Claro técnico. que faz também. Eles que se formaram, mas eu já aprendi de tanto andar com eles e fazer parte da empresa que faz. Assim, a concentração dos metais, a depender da quantidade de água, ela aumenta ou diminui. E a gente sabe que o Amazonas tem uma
uma vazante grande e uma enchente grande também. A metade do ano a gente está na vazante e a outra metade a gente está na enchente. E a gente sabe que isso mexe com a concentração de metais, não é isso? Não, isso mexe. Mas não Eu para que de um tantos. mês para o outro já tem a divergência nessas análises. Então, eu acho que assim, a resposta que o senhor quer, acho que os técnicos deveriam ter acesso aos outros laudos, né, ver as datas, as concentrações e o tipo de análise que eles fizeram, os parâmetros que eles usaram, para comparar com os parâmetros deles e poder dar uma resposta. Agora, Mas uma questão de ordem, presidente. Vocês concordam comigo que mesmo com parâmetros diferentes, não é para dar uma divergência tão grande? Eu acho que eles têm que se debruçar nos laudos para tentar entender. Questão de ordem. Como Tatiana disse, serem convocados novamente, porque eu ia entrar na questão, como a COSAMA veio parar aqui, nós fomos chamados pelo GPE e pela FVS, fizemos um acordo de cooperação técnica para ajudá-los nas análises, por conta do PROSAI. É porque eu falo algo da Paulina, mas eu acho que... Mas é porque está sendo gravado, é importante você falar no microfone. Para cima, liga. Então, a COSAMA ela veio para Parintins como órgão consultivo. De quem? Da UGPE e da FVS, por conta dos projetos do PROSAI. Então, a gente veio para cá, nós, enquanto COSAMA, os técnicos da COSAMA, como órgão consultivo. Nós solicitaram a presença da gente aqui. Enquanto governo, nós tivemos que atender. E, Tatiana, ainda há pouco você falou que metal, alumínio é difícil, não tem o que fazer, mas com um coliforme fecal, que é o cocô na água, colocando o cloro, resolve, né? Em quanto tempo dessa do COSAMA para essa outra análise que foi feita, quanto tempo foi feita? Porque também foi alegado, inclusive, também, os resultados que não estava sendo usado o cloro suficiente na água para que não deixasse a água com cocô. O que é esquisito realmente são a disparidade dos índices, e eu repito para vocês, mesmo com laboratórios diferentes, com metodologias diferentes, é no mínimo esquisito a disparidade dos índices, porque realmente deu assim, bem alto, não apenas metais pesados, quanto cloriformes totais e fecais. Agora, sim, os técnicos estão à disposição. Se o senhor quiser que eles façam, sei lá, um relatório comparativo entre um laudo e outro. Nós já temos uma tabela com todos os parâmetros, com todos os índices, e é em cima dessa tabela, justamente, desse estudo, que eu estou colocando para vocês e querendo entender o porquê dessa disparidade toda de informações. Porque a gente está tratando de dois laboratórios que são reconhecidos CPRM, reconhecido nacionalmente, e o Profiágua é reconhecido estadualmente. Então, não são dois laboratórios de fundo de quintal, são dois laboratórios realmente que têm uma referência estadual e nacional. Então, assusta realmente quando se Foi muito diferentes. recente essas análises dos dois? Foram agora próximas, esse ano? Foram próximas. Mas é isso que eu estou entendendo agora, por exemplo, foi feita da COSAMA em agosto, é isso? Quando foi feita? Foi agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Aí a CPRM fez agora esse ano? Não foi esse ano. E da CPRM foi quando? Não foi esse ano. Esses novos estudos? Segundo os próprios profissionais da CPRM e da UEA, a questão da água, da enchente, da cheia e da vazante, ela interfere no resultado. A questão de 1 mês, 2 meses, 1 ano, interfere no resultado também, porque você pode ter mudança nesse intervalo de tempo. Mas, segundo os próprios técnicos da CPRM e da UEA, mesmo que você tenha uma distância de 1, 2, 3 anos, você vai encontrar divergências, mas não é o suficiente para você ter uma disparidade tão grande de números. Vai ter diferença? Vai ter a diferença sempre. Nenhum laboratório vai ser igual ao outro. E mesmo que você tenha, você vai ter uma diferença, mas você não tem disparidade tão grande como foi encontrada. Mas presidente, questão de ordem. Não adianta a gente ficar rodando no mesmo assunto. Eu queria só. O que me chama mais atenção
que me chama muita atenção, eu como vereadora, no primeiro mandato, eu sempre tenho dito assim que eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ser vereadora. A gente chega em lugares onde a gente não chega, não tendo um mandato, não sendo uma vereadora, um vereador na cidade. Mas o que me chama mais atenção, se o GPE não tivesse vindo para cá, onde tem esse projeto para fazer aqui em Parintins, e não chamasse atenção, não lembro qual foi o vereador também que chamou a atenção sobre os poços contaminados. Ia continuar no silêncio? Ia continuar do jeito que está? Porque o que eu sei que estão sendo feitos novos poços por causa desses relatórios, da contaminação que foi vista, o GPE vindo para cá, para Parintins, pedindo que a COSAMA viesse aqui fazer um levantamento. Então, o que me chama mais atenção é isso. Então, se não tivesse acontecido nada disso, estaríamos com os mesmos poços contaminados, não estariam fazendo absolutamente nada. Isso que mais me chama a atenção. Assim, o relatório da COSAMA, relatório da CPRM, sobre disparidade de resultados disso ou daquilo, como ela acabou de falar, a geóloga acabou de falar, a Tatiana aqui, né, que quando a água baixa muito, pode dar diferença no resultado, quando sobe. Mas o que mais me chama a atenção, se o GPE não tivesse vindo, vereador aqui, que eu não lembro qual dos 4 que chamou a atenção sobre isso, estaria no silêncio, com os poços contaminados, a gente tomando água contaminada. É isso que essa CPI vai apurar, vereadora Márcia. O que chama atenção também da mesma forma é porque o relatório da COSAMA, como eu falei agora há pouco, aponta esses índices altos. Mas o da CPRM e o da UEA não apontavam. A UEA tem relatório, por exemplo, de 2018, que não aponta esses índices todos da COSAMA. E é isso que chama atenção também. Até então, até esse relatório da COSAMA aparecer, não se tinha esses altos índices. Os relatórios, eles eram feitos, a COSAMA fez relatório, a CPRM fez relatório, 2018, se eu não me engano, a UEA fez relatório, e não tinha esses índices altos. Então, isso quer dizer que não existia esse problema todo. O SAAI, pela informação que nós temos, o SAAI faz constantemente os relatórios deles, as análises deles. E também, segundo as informações do SAAI, não apresentavam essa disparidade toda de resultados. Ou seja, se não se tinha antes desse relatório da COSAMA, não se tinha um problema dessa magnitude como foi apresentado a partir do laudo da COSAMA. E é justamente por isso que eu estava insistindo nesse assunto, que era para a gente entender essa situação, porque os relatórios da UEA, do CPRM e do próprio SAAI, que vinham fazendo essas análises, eles não apontavam esse problema. De repente, no final do ano passado, surge um relatório com uma disparidade muito grande. Então, era justamente isso que eu estava tentando entender com esse relatório da COSAMA. Mas, presidente, só tem uma pergunta também. Se parava a dúvida, por que foi feito o decreto? Assumindo que então os poços estavam contaminados. Entendeu? Então, a partir do momento que você assina algo, decretando que realmente é isso, está errado, está contaminado, está tudo contaminado, como disse ainda há pouco a geóloga aqui, que se você vai perfurar os poços com 80 metros, vai continuar a mesma coisa. Mas então, em 2005, quando foi detectado poços contaminados, você alega que foram feitos 11 poços, que todos os poços foram fechados, e será que não foi isso de terem perfurado com 80 metros, com menos do que seria interessante? Porque então alega, inclusive, que precisa ser feito, que é o lençol freático que está contaminado. Ou a gente volta para a questão da contaminação do aquífero. Como a nossa geóloga falou ali, Tatiana, a água, ela migra, ela é móvel, ela se movimenta de um lugar para o outro. Então, se o aquífero estiver contaminado, não adianta furar um poço numa localização que a água vai chegar no outro bairro. Esse é o próximo ponto que eu ia... Outra coisa também, assim, se foi assinado o decreto, eu assino que realmente está contaminado tudo, não tem mais o que a gente vai fazer? É realmente furar novos poços e providenciar de resolver o problema. Não é questionar... Irrelevante a diferença dos índices, é isso que a senhora quer dizer. Esse é um outro exatamente ponto. Isso, obrigada. Esse é um outro ponto, Tatiana. Você falou ainda agora
e a gente sabe que a questão dos metais pesados é uma característica do solo. Independente de poço, de profundidade, é uma característica do solo. A questão de contaminação de cloriformes totais e fecais, aí é o selo sanitário que você faz dentro das normas, o que minimiza o problema, ou impede ou minimiza o problema, e depois você faz o tratamento com cloro. Mas os metais pesados, eles são características do próprio solo, que é da nossa região, não tem jeito. E mesmo assim, e você falou ainda há pouco, que não é a orientação da COSAMA, mas mesmo assim o governo do estado está furando poços em Parintins para resolver o problema da água, através da UGPE e através do PROSAI. Vocês não orientaram a UGPE e o governo do estado, o governador, para se fazer uma ETA e não poços tubulares, e se orientaram? O que foi a justificativa, se vocês souberem, para o governo do estado e a UGPE investirem tanto dinheiro através do PROSAI numa solução que se sabe que não é método, que a gente sabe que não é a solução para o problema? Então, a questão dos metais pesados, respondendo tecnicamente. Os metais pesados, no caso que eu me referi, é a questão alumínio, porque ele está diretamente ligado ao pH. Baixou o pH, é tendência também o alumínio se apresentar. Agora, o nitrato não. Nitrato é questão de contaminação, ou seja, falta de saneamento. Existe todo um ciclo, que eu acredito, né, que o senhor saiba, como o senhor falou, engenheiro e tal, então o senhor também sabe. A questão do nitrato é um ciclo que ele começa. Então, se ele tem uma contaminação recente, que ele parte da amônia, ele vai entrar no nitrato, se ele não for interrompido esse ciclo. Outra coisa, a questão do... se nós falamos, nós fomos chamados pela questão da estação, orientamos, como eu falei agora há pouco, nós orientamos que é melhor, a solução para Parintins sempre foi uma estação de captação superficial, jamais poços. Porém, já não está mais no nosso âmbito, né, responder quem decidiu, como fizeram, mas pela questão técnica nós sempre falamos que era estação. Tá, e Tatiana, não sei se tu ou alguém pode responder isso. É propagado pela própria COSAMA, na audiência pública que teve no ano passado, o próprio presidente da COSAMA afirmou com todas as letras de que havia contaminação da água de Parintins, e foi feito toda uma divulgação em massa em cima disso. Por que, mesmo sabendo de tudo isso, a COSAMA, durante o festival, ofereceu água da COSAMA para a população e para os visitantes, fruto direto da torneira do SAI? Sem nenhum tratamento. Durante o festival, nós não oferecemos... Na verdade, o que acontece? Nós trouxemos os nossos copos envasados, né, que são fabricados em Manaquiri. Nós temos uma fábrica em Manaquiri. Nós envasamos água para distribuição. Foi que aconteceu durante o festival. Nós trouxemos esses copos para distribuir aqui para todos que vieram aqui visitar e participar do festival. A questão da água, que veio oriunda da torneira, né, do SAI, dos poços, nós trouxemos uma máquina purificadora de água, que possui um sistema de osmose reversa, que é um dos sistemas mais avançados, né, para fazer tratamento, e, na verdade, é um dos poucos, né, tipos de processo que faz o tratamento, a retirada do nitrato da água, e do nitrato e do alumínio, né, que é a questão do problema aqui da água da cidade. Essa máquina tira o nitrato e o alumínio? Tira. É o sistema de osmose reversa, e nós trouxemos essa máquina. Nós instalamos lá no turistódromo durante o festival, e a partir daí, né, nós conseguimos oferecer uma água de qualidade, uma água tratada, uma água segura, né, para todos que vieram aqui visitar a cidade, enfim. E a partir dessa máquina que nós conseguimos garantir, né, a segurança da água que a gente oferecia. Então deixa eu entender aqui, porque logo no início da audiência foi falado que não tem tratamento para os metais pesados, para o alumínio e para outros metais. Eu só queria entender, a máquina ela resolve ou não resolve o problema? Ela resolve o problema, porém... não em grande escala, para uma cidade. Ela é uma em grande escala, porque é um tratamento muito oneroso.
né? Demais. Ela a máquina, inclusive, foi caríssima. Isso, foi cara. E aí, como era só uma questão de um evento, né, para a gente fornecer água tratada durante um evento, alguns dias e tal, pouco volume de água, a gente conseguia utilizar esse sistema de osmose reversa. Mas para uma escala de uma cidade nível Parintins, vai ficar inviável. Aí fica inviável por conta do preço, né? O custo sai muito caro. E aí aí vem a solução que a Cosama, né, sugere, que é a questão da estação de tratamento, que a gente muda a captação, né? Porque então, se a gente for instalar um sistema de osmose reversa em cada poço, para tratar cada poço, que são 24 poços, aí não vale a pena a questão do custo, né? A gente teria que montar uma estação realmente com captação superficial para atender a cidade no nível Parintins, uma cidade Mas grande. então os metais pesados, ele tem um tratamento. A questão do nitrato, né? A osmose reversa, ela consegue, porém, ela tem também as suas limitações. Ela satura, tem um momento que a gente não consegue mais usar o sistema porque... São muitos filtros. E aí a questão do índice alto de nitrato, a gente já tem que fazer a troca dos filtros, que foi o que a gente fez na máquina. A gente usou durante os 3 dias aqui de festival, não, durante 5, e a gente já teve que trocar os filtros pelo nível de contaminação que já estava alto. Então a gente já teve que tirar esse filtro e colocar novos filtros. Porque, para te ver, né, durante 5 dias oferecendo água, o sistema conseguiu dar conta, mas aí a gente teve que já fazer a troca desses filtros porque eles estavam saturados. Ela soluciona também o problema do alumínio? Do alumínio também. Porém, essa situação, né? É um sistema caro e também tem a questão da saturação, né? Que aí tem que ser a troca dos filtros, né? O tempo de vida útil dos filtros, dependendo do nível da contaminação. E a gente fala de volume de água também, né? Licença, vereador. Volume de água também. Só para atender toda uma situação. Algumas não pessoas. Não uma cidade inteira. Algum período de tempo ali, né? Vocês acompanharam diretamente esse fornecimento e essa Sim. filtragem? Nós trouxemos os equipamentos, né? E durante todo o festival nós ficamos fazendo coleta e monitoramento dessa água na medida que a gente ia tratando e oferecendo para a população, né, durante o festival. Eu pergunto isso de vocês porque durante o festival, por várias vezes foram registrados através de vídeos e fotos, não apenas uma vez, mas por várias vezes foram registrados em momentos diferentes do dia, a água sendo utilizada diretamente da torneira sem esse equipamento, pelo menos em uma caixa d'água que era oferecida. E assim, não foi uma vez, foram em vários momentos, por isso que eu pergunto de vocês se acompanharam, se tinha filtro em todas as máquinas, porque Sim. Há registros de filmes de vários momentos que não se tinha isso. É porque a gente captava a água da catedral, né? Vinha da torneira, nós enchíamos a caixa d'água e a partir da caixa d'água nós passávamos pelo filtro de osmose reversa. E tanto que nós colocamos no nosso espaço da Cosama lá, a máquina para todo mundo que quisesse ver, a gente deixou a amostra lá, por onde a água passava, fazia o tratamento e depois ia para as outras 2 máquinas, que também possuem filtros, mas não de osmose reversa, mas essa água também passava por outras 2 máquinas que filtravam também, né, mais processo de filtração e refrigeravam a água para entregar a água gelada e tratada para a população. Vereadora Vanessa, vereadora Márcia, mais alguma pergunta? Só para ver se você falou com o pessoal do SAI, que a gente já sai daqui para ir visitar os postos. Eu mandei mensagem aqui para o Noca, ele ainda não respondeu. Na verdade, ainda nem chegou a mensagem para ele. A gente termina aqui, o senhor já liga para a gente já resolver essa parada hoje. A informação que eu tenho é que a Vivo está fora do ar lá fora. E eu também não sei se ele está para o interior, mas não estou conseguindo contato com o Noca, porque a Vivo está fora do ar, né? Acho que foi desse temporal aí. Eu estou aguardando, vereadora Márcia. Não, eu que vou. Tu viajas na outra semana? Tá. Bem, vereadora Vanessa, mais algum questionamento? Para saber se nas cidades que a Cosama assumiu a gestão de abastecimento de água, qual foi a diferença nos índices de qualidade da água fornecida? E tanto de cobertura de abastecimento, mas principalmente qualidade da água oferecida. A gente tem uma portaria que a gente deve atender, né? Toda a companhia de saneamento do Brasil,
a gente deve cumprir a portaria número 888, né? Então, nas 15 cidades a qual a COSAMA se faz presente, nós realizamos o monitoramento e nós fazemos toda a análise de 2 em 2 horas. A gente tem uma rotina de análise, né? Que a portaria exige, né, de nós, e aí a gente deve cumprir toda essa rotina de análise e monitoramento da água. Nos municípios a gente atende essa portaria. E a gente deve cumprir todos os parâmetros, esse monitoramento para garantir a qualidade da água nos 15 municípios que a gente atua. A ata, o Wagner me informou que a ata não deu tempo dos meninos mexerem ainda, porque eles estão justamente fazendo a de hoje. Então, o que eu ia sugerir, se o plenário, se a vereadora Vanessa e a vereadora Márcia autorizarem, assim que eles concluírem a ata, eles encaminham para a gente, onde a gente estiver, e a gente assina, e se for o caso, a gente já dá até por aprovada a de hoje também, vocês lendo e aprovando, e autorizando, assinando, a gente já daria até pela de hoje também autorizada e assinada depois de lerem. A gente vai esperar, né? A gente vai esperar. Tem que esperar com a transcrição toda para poder ver, e aí a gente assina, não tem problema nenhum. Senão, vereadora Márcia, a gente vai ter que esperar fazer uma... Bem, antes de mais nada, para poder a gente tomar essa decisão também, as senhoras têm alguma outra convocação, algum outro requerimento para convocar mais alguém para a gente ouvir, alguma coisa assim? Eu vi que o senhor questionou muito a questão do relatório, e se a gente pedisse para a CPRM viesse aqui, inclusive nos novos postos que estão sendo feitos, sugerir que viesse aqui para fazer. É muito difícil. O que diz a geóloga? O que fala sobre isso? O que diz aí o... A prefeitura, a informação que eu tenho é que a prefeitura tentou o CPRM para vir aqui. Eles têm um cronograma gigantesco, não é fácil, a mobilização deles também não é fácil. Mas se a prefeitura pagar todas as passagens, eles vêm. A prefeitura contratou um laboratório independente para fazer isso. A prefeitura Mas acho que já que laboratório A, laboratório B, acha sempre que não tem isso, não tem aquilo, era melhor chamar a CPRM e vir aqui para fazer, a informação presidente. Que eu era tenho, melhor. A informação que eu tenho é que a prefeitura se dispôs a custear a vinda da CPRM para cá e ainda assim não teve sucesso. Eles disseram que não dava para vir. A gente vai entrar em contato, ver se a gente consegue, de repente, né, através dos vereadores. Independente, em paralelo a isso, vereadora Márcia, vereadora Vanessa, eu pergunto se a gente ainda tem alguém para ouvir, alguém de interesse para ser ouvido, porque a gente precisa marcar uma próxima reunião, ou então, e aí se não tiver mais ninguém, a gente teria que fazer uma outra reunião da CPI apenas para votar e aprovar a ata de hoje. Por isso que se a gente não tiver mais nada... não, porque assim, se a gente não tiver mais nenhuma convocação para fazer, eu já ia pedir autorização de vocês para a gente encaminhar a ata para cada uma de vocês, aprovando, a gente já assina, já dá por aprovado, se o Wagner também é autorizado jurídico, para a gente não precisar fazer uma outra reunião apenas para votar essa ata de hoje. Senão a gente vai ter que marcar uma outra reunião apenas para votar essa ata de hoje. Pode, Wagner? Formalizando tudo, porque eu já estou passando aqui no plenário pedindo autorização da vereadora Márcia. Mas eu gostaria de deixar aí que a gente está pedindo aqui para as condições do CPRM vir aqui para fazer os novos exames. Eu gostaria que deixasse registrado. Ok, mas aí não seria, digamos assim, uma convocação deles, seria eles virem para fazer um Não, então, relatório, mas eu gostaria que deixasse registrado. Tá. Nós pedimos aqui, por favor. Tá, Wagner. Então, Wagner, fica aprovado pelo plenário você enviar, a Câmara enviar para cada um dos membros, Matheus, Vanessa e Márcia, a ata da reunião de hoje, e sendo aprovada por todos, a gente assina e dá por aprovada também a ata, cada um assinando, ok? Só para deixar claro e gravado, se tiver tudo escrevinhado como hoje, ok. Sim, da mesma forma como hoje, da mesma forma, vereadora Márcia. Então, não havendo mais nada em pauta, nenhum assunto em pauta, nenhuma matéria em pauta para deliberação,
Eu agradeço a presença dos senhores representantes da COSAMA na reunião de hoje. Foi muito importante a participação e a presença de cada um de vocês para esclarecer algumas dúvidas, deixar outras, mas agradeço a presença de vocês e dou por encerrada a presente reunião. Obrigado a todos, um bom dia e fiquem com Deus.